Que atire a primeira pedra quem nunca pensou em levantar do mocho e simplesmente sair andando no meio de um retratamento porque não sabia mais o que fazer para superar ali algum obstáculo, às vezes um canal desviado, a gutapercha que não desce, ou você acha que está desviando, ou enfim, seja lá o que for, retratamento pode ter realmente aí uma caixinha de surpresa de desafios e que a gente tem que encarar ali no meio do caminho. Então, quando você pensa num protocolo de retratamento, você fala, tudo bem, um protocolo, quando tudo acontece extremamente suave, mas e, né, esses principais desafios extras que vem aí, o que a gente faz com isso, já que não dá pra gente levantar do mocho e sair andando, abandonar simplesmente o paciente que confiou ali a saúde dele em nossas mãos. Então, para te ajudar nesse sentido, eu vou trazer aqui hoje na sequência um protocolo sim de retratamento e aí você pesca os detalhes no meio do caminho que está super detalhado e aí a gente se depara com algumas das situações, alguns dos desafios que acabam sendo desafios ali mais difíceis, mais comuns, né, na verdade, de acontecer no dia a dia do consultório. Se você é um colega que faz endodontia e está começando a fazer retratamento, você pode ter certeza que quanto mais você evoluir na sua carreira, a ideia é que você tenha mais retratamentos aí no seu dia a dia e que isso possa acontecer de maneira fluida para você, tá certo? Então, antes de começar o vídeo, eu só quero deixar dois detalhes aqui a respeito de retratamento que são super importantes. O primeiro deles é planejamento. E eu vou falar uma coisa, eu já vi gente se arrepender por não ter pedido tomografia antes de um retratamento, mas eu jamais vi alguém se arrepender por ter solicitado ali para o paciente, olha, vamos fazer uma tomografia aqui para poder fazer um planejamento. Então considere isso, fica com essa frase aí na cabeça e jamais deixe de pedir uma tomografia, solicitar uma tomografia super bem indicada para o seu paciente, como seria um caso de um planejamento de retratamento, presumindo que ele não vai poder fazer ou vai ficar bravo ou vai te questionar, porque muitas vezes a limitação do pedido do exame está, às vezes, no cirurgião dentista, né, com uma boa intenção ali, mas querendo ou não, limitando o que às vezes o paciente aceitaria, né, sabendo da importância, sabendo ali da validade daquele exame, certo? Então deixa essa semente plantada na tua cabeça, porque seria o melhor cenário possível, até mesmo para a gente falar sobre o que é esperado daquele retratamento para o paciente. E um segundo ponto, que você vai observar aí durante o nosso protocolo, é que durante o retratamento eu gosto de trazer uma nova referência, uma nova medida diferente daquela do tratamento primário. Tratamento primário, a gente conversa muito a respeito de comprimento aparente do dente. Comprimento aparente do dente, que significa o quê? Comprimento aparente daquele dente, né, desde uma referência oclusal até o vértice radiográfico, que a gente tem ali como uma medida provisória que serve para determinados pontos do protocolo. No retratamento, além do comprimento aparente do dente, tem uma medida extra aí que vocês vão me ouvir falando, que é comprimento aparente da gutapercha. Tá? Uma medida importante, então presta atenção nisso aqui. Então, partiu o retratamento. Impossível a gente sempre pensar em colocar lima no canal sem primeiro dar uma organizada, dar uma limpada na casa. Então, é por isso que, primeira coisa, vamos fazer aquela descontaminação sempre com a substância química auxiliar de escolha. Aqui, todo momento vocês vão ficar observando que eu renovo o gel, vou mexer em canal, ou aqui antes de começar a mexer em canal, clorexidina 2% gel, certo? Porque é a minha substância de escolha. E para lavar essa substância de escolha, seja aqui para remover essa contaminação inicial, que isso daqui, gente, a gente está falando de garantir a tranquilidade do seu paciente sua, né? Do pós-operatório, redução de dor pós-operatória. Então, para lavar sempre o gel, vocês vão me ver aqui usando 5 ml de soro fisiológico. Então, nesse momento, a gente tem já uma condição para começar a trabalhar em canal. Primeira coisa, minha seleção para poder fazer a desobturação é a Reciproc, não a Blue, tá? A Reciproc mesmo, Lima M-Wire, a Antigona, a velha de guerra, ela tem uma excelente resistência flexural para penetrar na massa de guta. Mas olhem só, mesmo a Reciproc não consegue penetrar se você estiver na porção errada da gutapercha. Às vezes aquela gutapercha, olha só, ela não tá daquele jeito bonitinho, na embocadura, tá às vezes recobrindo algumas outras regiões ali de câmara pulpar e você pode estar apoiando simplesmente no lugar errado e não vai descer mesmo. Achou o ângulo certo, é gutapercha, né? Você pode até dar uma verificada nisso com sonda antes, aí sim você consegue descer. E nesse momento, você vai trabalhar com essa lima desobturando comprimento aparente da gutapercha menos 2 milímetros, mais ou menos. Então, esse comprimento aparente,
né, que a gente considera num retratamento, não é só o comprimento aparente do dente, aquele que a gente mede na radiografia ou na tomografia e vê simplesmente onde que é o vértice daquela raiz, mas a gente vê onde que é o término na gutapercha. Isso para quê? Para evitar a formação de degraus. Então, beleza, consegui ali fazer essa penetração da reciproque R25, comprimento aparente de guta menos 2 milímetros, 1 a 2 milímetros, show de bola. Consegui isso daqui, no caso, em 2 canais e um canal aí que é o mésio lingual ainda tá, né, um pouco arredio, vamos chamar dessa forma, que a reciproque ela praticamente não desceu nada. E conforme a gutapercha vai soltando, você pode lançar mão de limas de Hedstrom para ajudar nessa remoção. Lembrando que a Hedstrom a gente sempre joga contra a parede e faz tração. Muito bem. Vamos ver se a reciproque aqui está se entendendo nesse conduto, que é o mésio lingual, que ele é o conduto que, nesse caso, a gutapercha ela não chega onde devia chegar esse comprimento aparente do dente, dessa raiz mesial, ele vai em 21 milímetros e essa gutapercha desse mésio lingual está em 17. Então, isso daí já diz pra gente, opa, atenção, por que não desceu até o fim lá no primeiro tratamento? E tudo isso são pontos para você considerar que durante um planejamento ali com uma imagem, seja radiográfica, seja tomográfica, você conversou com o seu paciente, falou, ó, por que não desceu? Né? Não vamos apontar o dedo pro trabalho do colega, né? Independente do momento que ele fez, a gente sempre busca trazer um resultado melhor e com respeito ao que já eventualmente pode ter sido feito. Aqui, gente, eu deixei esse pedacinho de guta aí, porque é isso que acontece, vida real. Você começa a observar, você está trabalhando com magnificação, então você começa a ficar quase que obcecado com os pedacinhos de gutapercha que você tenta tirar de um jeito, tenta tirar do outro. E aqui vai a minha atenção para você, porque isso daqui às vezes pode te levar a uma perda de tempo danada. Lógico, busca ali naquela hora todas as manobras que você conhece, usa uma lima de Hedstrom, se você está com magnificação e tem inserto ultrassônico, show de bola, manda bala que te agiliza a vida, mas não conseguiu naquela hora, vida que segue. Dá continuidade ao preparo, porque às vezes lá na frente ele vai te ajudar. Muito bem, aqui a Hedstrom ajudou, já foi o suficiente, e nesse momento que a gente já removeu ali aquela gutapercha com o auxílio até da lima de Hedstrom, né, para ajudar o que a reciproque já tinha deslocado, a gente já pode buscar patência, considerando ali o comprimento aparente do dente, né, de 21 milímetros na mesial e 20 na distal. Notem, tem um dos canais que não desce, é o mésio lingual. Vou ficar obcecada com ele agora? Particularmente não. Eu prefiro seguir o barco, vamos ver como é que o negócio vai se desenrolando nos outros e depois, se tiver necessidade, a gente faz uma manobra além nesse canal aí para conseguir ultrapassar o desafio que já aconteceu lá no primeiro tratamento e que eu tenho uma grande suspeita do que pode ter sido, ainda mais se tratando dessa raiz mesial. Na raiz mesial de molar inferior, é muito comum a gente ter uma região de confluência dos canais, lá para terço apical. Então, um deles desce bem e o outro acontece isso, ele enrosca. Para isso que eu estou usando aqui uma lima tipo K. Veja bem, lima tipo K, porque lima Hedstrom não desce canal, para descer canal é lima tipo K. E olha a angulação que eu coloquei ali, você viu pela setinha, né? Do marcadorzinho no stop, onde que estava a pré-curvatura desse instrumento, eu apontei para disto vestibular. Por quê? Pensando que esse canal mesilingual, ele não desceu e ele tem uma curvatura que pode ser abrupta para o outro canal mesial e, lógico, com uma leve inclinação para distal. E aí, com essa lima 20, eu consegui fazer o quê? Dar um pega na gutapercha, tá? E esse pega na gutapercha é suficiente para criar um caminho para esse instrumento aí, ó. Uma lima rotatória de glide path. Aqui eu estou usando um exemplo, né? Uma Logic 1505 e consegui penetrar com a Logic 1505 aí nessa região criada na massa de gutapercha pela minha lima 20. Então, eu consegui aí acabar de desobturar com a minha lima Logic, marquei em 17, né? Então, ela estava ali, foi até o comprimento aparente da gutapercha e depois disso, aí sim, parti para braço e deu tudo certo, né? Na busca da patência, né? De ter ultrapassado aquele desafio, aquele degrau que poderia ter sido formado em o tratamento anterior, uma curvatura não conseguida, né? Ser ultrapassada pelo colega e que agora, nesse momento, a gente já parte
para odontometria dos 3 canais. Uma coisa que me ajuda muito na odontometria, não perder tempo, é marcar muito bem a referência de onde eu estou usando ali, né? Seja uma cúspide, uma parede, mas isso é muito importante. Eu costumo decorar o número, falar qual que é o comprimento e às vezes me bagunçava, né? Na qual referência eu tinha usado, então aproveita essa dica aqui e marca sempre muito bem qual que foi a tua referência, até mesmo para depois isso te ajudar durante todo o preparo e lá na hora da prova do cone, ok? Muito bem, então aqui, ó, odontometria no canal distal, foi o último que foi feito, comprimento real do canal 20 milímetros, os 2 mesiais deram 21, e aí a gente vai fazer o preparo do terço apical. Então nessa hora, a lima de seleção aqui foi uma Logic 1505 e o comprimento real de trabalho é além do comprimento real do canal. E aqui nesse momento, olha só, a gente tem essa lima Logic 1505, que pode ser outra de glide, que desce muito bem no canal mesovestibular, mas não desce onde devia ali naquele canal mesolingual, que é o que já está meio encrencado, que pode ser que tenha tido um degrau e tudo mais. Então, o que a gente faz? Sem desespero, primeira coisa, respira e vamos colocar aí uma lima reciproque, agora que a gente já está usando a Blue, que já é pensando no preparo mesmo, tem uma flexibilidade, uma resistência melhor a curvaturas, e a gente vai trabalhar no sentido de fazer um desgaste anticurvatura nesse canal aí que está com desafio. E essa Blue, gente, eu vou sempre menos do que eu fui a Logic 1505. E a Logic 1505 eu fui sempre 1 milímetrozinho menos do que uma manual minha eventualmente foi. Isso me ajuda a evitar degrau. Então, olha só, ampliei um pouco a questão ali de ter cervical e médio, com uma reciproque Blue R25 no canal mesiolingual, e isso já me ajudou muito a desobstruir ainda mais, ter um acesso ainda melhor àquela região apical, que é onde provavelmente existe aquela confluência. E eu vou usar uma lima alternativa de glide para esse conduto, onde eu tenho essa previsão, né, de ter essa curvatura mais abrupta ali na ligação ali desse terço apical, né, de um canal mesiolingual aí com um canal mesiovestibular. Então eu usei a 1503, ok? Esse taper 03 super interessante para descer esse tipo de curvatura. A lima selecionada aqui foi da Newtek. Muita irrigação com soro a cada troca de instrumento, sempre reabastece com gel para eu poder de novo inserir minhas limas. E agora eu vou usar uma outra lima, uma intermediária que é fantástica, 2503, ou seja, eu aumento a ponta, aumento o tip, mas eu mantenho aquele taper no 03, que é bacana para essa curvatura de múltiplos planos, certo? Então eu já dei aquele jeito naquele canal que estava difícil de descer, estou só complementando aqui a Logic 1505, já mais aceleradinha aqui, para finalizar essa primeira lima de glide apical, certo? Desse retratamento, onde nenhum dos canais tinha descido aí exatamente até o comprimento que seria o desejável, né? E a gente está fazendo isso agora. Agora, vou evoluir o quê? Manter a ponta e evoluir o taper. Então, vou para um taper 04, que muitas vezes, pessoal, ele pode até se tornar um taper final, né, de um conduto que seja extremamente atrésico ou com múltiplas curvaturas, tá? Como esse mesiolingual aí, poderia até finalizar na 2504, se fosse o caso, ok? Mas aqui a gente está usando ela como uma lima intermediária, eu trazendo então mais segurança, ao invés de eu passar direto para a minha lima de shape final, nesse caso aqui, desse retratamento que eu vou usar, Reciproc Blue R25, certo? Já eram canais, vocês podem ver aqui nos terços apicais aqui, bem atrésicos, tá? Bem constritos, ou seja, não foram super ampliados num tratamento inicial, porque quando são super ampliados no tratamento inicial, a gente tem que talvez ampliar um pouco mais agora nesse shape final, teria que ter ampliado, mas não é o caso. Então, como lima de shape final, eu vou usar a própria Reciproc Blue, onde comprimento real de trabalho, que é além do comprimento real do canal. Então, eu estou trabalhando sempre aqui em 22 milímetros e vou trabalhar com essa lima aí, respeitando as referências, né, que eu tenho os pontos de referência, esses 22 milímetros no preparo apical. O canal distal, depois os canais mesiais, lembrando nessa hora tem que ter bom senso também, sentir o motor. Eu não vou ficar fazendo pressão apical excessiva com o instrumento rotatório reciprocante,
certo? Nessa hora eu não tenho que me preocupar com o meu ego, né, de como é que vai ficar a radiografia final, eu tenho que fazer um excelente trabalho e ter considerações biológicas e anatômicas a respeito desse preparo, o que seria realmente o necessário, o suficiente aí para eu conseguir uma boa descontaminação, uma boa limpeza e sempre minimizando um acidente, uma complicação. Terminei esse preparo, a hora de irrigar com gosto, com soro fisiológico, certo? Sempre 5 ml de soro, cada troca. E aí eu vou fazer o protocolo de remoção de smear layer com EDTA 17%, sob agitação. Essa agitação eu uso a Easy Clean ou uma ponta ultrassônica e Risonic. Você pode fazer essa agitação por 20 segundos em cada conduto e repetir isso daí 3 vezes. Então, fiz os 20 segundos em cada um, eu renovo aquela solução, ok? Mais 20 segundos em cada um dos condutos e faço uma terceira vez, que dessa forma eu estou otimizando a remoção do smear layer, abrindo bem esses túbulos dentinários com o smear layer que é formada durante o preparo. E depois desse EDTA eu faço uma irrigação abundante com soro. Coloquei 10 ml de soro, por quê? Porque depois disso eu vou colocar clorexidina 2% gel para eu fazer a prova de cone. Só que, para eu colocar clorexidina 2% gel, eu não posso ter nada de resíduo de EDTA para eu não ter nenhuma reação química indesejável. Então, por isso, lava assim, até cansar com soro, que você vai aproveitar aí para não ter nenhum problema com a sua irrigação depois, né, com o seu preenchimento com clorexidina. Nessa hora, eu só me certifico, é como se eu refizesse uma odontometria, tá? Aqui eu estou usando uma Lima Redstone mesmo de exemplo, como a Lima Redstone, beleza, ela tá ali no 0 do localizador, repeti a odontometria, confirmei o comprimento e agora tem um diâmetro aproximado desse cone, dessa lima final, eu já tenho uma referência para cortar o cone aí, um acima, costuma ser o suficiente, e eu tenho que medir esse cone, tá, pessoal? Não é colocar lá e fazer prova de cone e torcer para dar certo, é medir na mesma referência, ó, que eu usei para fazer toda a odontometria, etc. Agora tem que medir, e se ele tem que ficar, é o quê? Aquém do comprimento real do canal, ou seja, volto para aquela medida do localizador que tinha dado e que eu medi agora, confirmei com a lima 40, né? Mas você pegaria uma lima que fosse adequada aí à sua ampliação, né? Que tivesse justa ali no momento da odontometria. Nos canais mesiais, deu 21, maravilha. Então, meu cone tem que descer quanto? Nos mesiais tem que descer 20. E no distal tem que descer aí seus 19, né? Em função do comprimento real do canal ter sido 20 milímetros. Irrigo o final com soro para remover todo aquele gel, né? Contando que esse gel ele ajudou ali nos movimentos de ancoragem do cone, que é aquela batidinha que a gente tá, né? Dá para certificar que o cone está adaptado. Limpo tudo, seco. Vocês viram que eu dei uma aspirada negativa com a própria ponta de irrigação. Se você tem capilari tipo e fica à vontade para usar, se não, faz dessa maneira rústica mesmo. E cones de papel, quantos forem suficientes até ter esse canal aí, ó, sequinho, para você inserir o seu cimento. A gente tem uma série de cimentos que podem ser usados. Eu tenho uma predileção nesse momento, né, para a maioria dos casos, para o H+, que é um cimento resinoso, e eu faço inserção com a ponta aplicadora. Se você quiser fazer pasta a pasta e fazer inserção de outra forma, com lentulo, você fica à vontade também. Aí eu gosto de posicionar um dos cones de cada vez, né? Essa altura aí a prova do cone já foi feita, tá tudo certo. Inserir o cimento, então eu faço a prova eu faço a remoção, o corte do cone, o corte da guta percha. Sempre que eu faço um corte, aqueço, eu necessariamente na sequência acomodo aquela guta percha, vou acomodando essa guta e mantendo uma compressão a frio, tá? Porque nessa hora, aquela termoplastificação da guta, a hora que você mantém essa compressão a frio, que ela vai acomodando a guta, né, irregularidade e tudo mais. E repito isso em todos os canais, né? Esse momento aqui, se você tem os cones bem ancorados, ou seja, na prova do cone, ele deu aquela travadinha na hora que estava com gel dentro do conduto, que aí fica até difícil de você puxar, de tão travado que ele tá. Você tem aí uma facilidade no corte, porque não tem aquela tendência do cone, né? Você faz o corte, daí a hora que você olha para a ponta do calcador, cone de guta percha saiu do canal. E não é o que a gente quer, né? Que toma tempo, toma saúde mental, que a gente acaba dando aquela estressada sem precisar e às vezes perde as rédeas, né, para finalizar todo esse protocolo aqui em uma única sessão. Nessa hora eu gosto de pegar uma esponjinha, você pode pegar essa esponjinha de caixa de cone,
fazer pequenos cortes, esterilizar, para tirar esse excesso de cimento e olhar para a gutta-percha mesmo ali de novo, antes de eu fazer um segundo corte, um pouco abaixo da embocadura do conduto, certo? Então, olha só, a gente vai removendo e sempre que eu vou cortando, eu vou acomodando, né? Que eu estou usando um termoplastificador, mas você pode usar um termo, você pode aquecer o seu instrumento de outra forma e na sequência sempre, né, de um aquecimento e corte a compressão. Aqui eu estou usando até um outro calcador, né, a frio, para fazer aí, que ele é um pouquinho mais, com um diâmetro um pouquinho maior do que esse do termo que eu estou usando para cortar. Eu estou usando então esse com um diâmetro um pouquinho diferente depois para fazer uma compressão final a frio, né, mantendo essa compressão sempre por alguns segundos. Vocês podem notar, eu acomodo a massa de gutta e mantenho aquela compressão. Então, nessa hora, eu vou julgar se tá ok ali meu corte, se eu preciso cortar mais, baixar e vou vedar essa embocadura do canal ou, eventualmente, um backfill que eu tenho que fazer, 3, 4 milímetros intracanal, com material obturador provisório do tipo Cotosol. Pegando pequenos incrementos, para não ficar bolha depois do tratamento, pegando pequenos incrementos e inserindo esses incrementos em cada uma das embocaduras, né, até eu vedar muito bem, proteger muito bem aquela gutta-percha. Para fazer a limpeza dessa câmara, a gente também tem uma infinidade de coisas. Você pode usar o que você quiser, pode usar escovinha, pode usar a própria esponja. Eu tenho usado um microbrush. Esse daí ainda tá pequenininho, eu gosto de pegar um microbrush, uma bolotinha bem gordinha, com álcool no caso, né, que é o que eu consigo fazer a limpeza desse solvente resinoso especificamente, e depois de fazer todo esse esfregaço com álcool, lavar com soro, e você tem uma dentina altamente qualificada para receber o seu selamento. Lembrando que nessa hora a gente faz o selamento. Eu gosto sempre, sem exceção, de pelo menos, né, preencher a câmara pulpar. Então aqui eu estou aplicando o Clearfill, esse Bond, o primer, depois na sequência o adesivo, e vedo pelo menos o meu trabalho, né? É mais do que isso, que 99% dos casos o acidente já vai bem reconstruído para o indicador, mas aí dentro do esquema que cada um trabalha, é importante, né, trabalhar em conjunto com o indicador, conversar, e na maioria das vezes o indicador fica bem feliz desse trabalho já vir bem adiantado depois para ele só finalizar, certo? Então depois a proteção de tudo isso, né, aqui eu coloco só uma camadinha pelo menos de resina flow, que é o que eu costumo vedar logo a região de soalho, e depois disso a reconstrução aí desse dente dentro dos seus termos, tá ok? Então, maravilha, retratamento feito, e cada vez que você praticar, você vai chegar mais perto de conseguir fazer do início ao fim esse protocolo com segurança, com eficácia e mais, numa única sessão, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like pra gente, compartilha com seus amigos e, claro, mão na massa, prática, e as dúvidas, volta e deixa nos comentários aqui pra gente.